Olá, o meu nome é Natan Maroc Maia e eu sou aluno de Biomedicina da Uniandrade. No primeiro semestre de 2021, eu estou no 7º período de Biomedicina. A professora orientadora deste projeto é a professora Lindice Michi Nizimura e o título do meu trabalho é o efeito dos principais fármacos e dos anticorpos monoclonais no combate ao Covid-19. Introdução. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, surgiu em Wuhan, na China, no fim de 2019. E surgindo ali no fim de 2019, já em 2020, se disseminou pelo mundo e causou um grande número de infectados já entre janeiro e setembro de 2020. O número total mundial em setembro de 2020 era de 33 milhões de infectados e 1 milhão de mortes relacionadas ao Covid-19. Já em maio de 2021, os números nos Estados Unidos, o número total absoluto de infecções era 32.820.112 casos. Já a Índia, em segundo lugar, com 27.157.795 casos. E o Brasil, em terceiro lugar, com 16.120.756 casos. O número de óbitos nos Estados Unidos nesse mesmo período de tempo, que seria até maio de 2021, foi 585.182 óbitos. E o Brasil, 449.858 óbitos. Todos esses dados retirados da Organização Mundial da Saúde. A probabilidade de transmissão ocorre por 4 formas diferentes. Primeiro, por pessoas sintomáticas, ou seja, que apresentam sintomas. Segundo, por pessoas assintomáticas, que não apresentam algum sintoma evidente desta infecção. Terceiro, por pessoas que estão ainda no período de incubação, que são os primeiros períodos, os primeiros dias, no caso, da doença, onde a pessoa ainda não apresentou sintomas, mas que mais para frente, nos próximos dias, irá apresentar. Nesse período de incubação, sim, há uma probabilidade de estar passando essa doença, de transmitir. E a quarta forma seria pelo contato com superfícies contaminadas. Os principais sintomas são a febre e a tosse, já nos primeiros dias, e também a dispneia, que seria falta de ar, e infiltrados bilaterais nos pulmões. As principais complicações são a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a SDRA, também a perda de olfato e paladar, e a mais grave entre estas, a pneumonia. As principais comorbidades ligadas ao Covid-19, que se caso o paciente tiver alguma dessas doenças e se infectar pelo Covid-19, pode prever ou revelar que o quadro pode se desenvolver um quadro grave. As principais comorbidades seriam a presença de hipertensão arterial, diabetes, também uma doença pulmonar crônica e neoplasias. O diagnóstico é realizado atualmente pelo PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que é um exame que é realizado na pesquisa do material genético do vírus em amostras biológicas do paciente. Esses materiais, geralmente, o principal material colhido é a secreção de orofaringe. Já o exame utilizado no acompanhamento do quadro do paciente, o exame que é mais utilizado seria a tomografia computadorizada de tórax, onde é feito esse exame talvez algumas vezes, várias vezes, para ver como está o funcionamento, a fisiologia interna dos pulmões, como que estão, os pulmões, Então, às vezes é realizado esse exame no início, no meio e mais para frente, várias vezes durante o quadro recuperatório do paciente, para ver como ele está respondendo ao tratamento, para ver como que está a evolução mesmo do quadro desse paciente. O coronavírus, uma curiosidade que é chamado de coronavírus, é pela presença de algumas
projeções de membrana nestes vírus, né? Que existem mais de um vírus, né? Os coronavírus, então, possuem projeções de membrana que lembram uma coroa. Em latim, né? Coroa seria corona, por isso que é chamado, né, de coronavírus. Pertencem à ordem Nidoviralis, à família Coronaviridae e à subfamília Coronavirinae. São vírus de RNA. Não seria, então, um DNA, que seria uma dupla fita, mas os coronavírus são de RNA, que seria uma fita simples. E é um RNA positivo, no caso dos coronavírus. No início dos estudos sobre os coronavírus, eles foram subdivididos em grupos, que são o alfa, beta, gama e delta coronavírus. Esses grupos foram subdivididos de acordo com propriedades sorológicas desses vírus, que seria quando, por exemplo, ocorre a infecção, como que o sistema imune responde, né? Por isso que eram agrupados em grupos, né, com semelhanças sorológicas dessa resposta imune no corpo humano. Mas, atualmente, as subdivisões ocorrem por semelhanças genéticas entre esses vírus. Os coronavírus geram doenças entéricas, hepáticas, neurológicas e respiratórias, não só em humanos, mas também em animais. O SARS-CoV-2 se encontra no grupo dos beta-coronavírus, porque 88% do seu material genético se assemelha com os vírus desta categoria. Exemplos, né, também de coronavírus são o MERS-CoV e o SARS-CoV. O MERS-CoV causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, que surgiu em 2012, com 2.494 casos e 858 óbitos até o fim de 2019. Isso gerou uma taxa de letalidade de 34,4%. Já o SARS-CoV emergiu em Guangdong, na China, em 2002. Se disseminou por 29 países, totalizando em 8.098 casos e 774 mortes, com uma taxa de mortalidade de 9,5%. Para que possa, através dessas doenças, realizar algum tipo de estratégia para conter o avanço dessas doenças, é necessário realizar o sequenciamento genômico. Isso já foi realizado para o SARS-CoV-2 e foram descobertas 4 proteínas principais que estão no SARS-CoV-2. A proteína N, que é de núcleo capsídeo, a proteína M, que é de membrana, a proteína E, que é de envelope, e a proteína S, que é a proteína spike, que é a proteína mais externa. Dentre essas proteínas, a proteína que tem, a maior probabilidade de gerar uma resposta imune mais eficaz no corpo humano é a proteína spike. Também, vacinas estão sendo desenvolvidas e o principal alvo tem sido a proteína spike, porque ela tem se mostrado com um maior potencial de eficácia para uma resposta imune mais forte. Os principais fármacos utilizados atualmente são a dexametasona, o remdesivir, o favipiravir, o penciclovir, a ribavirina, entre outros fármacos que estão sendo utilizados no tratamento dos pacientes. Também são realizados tratamentos com outros tipos de substâncias, como por exemplo, as células tronco-mesenquimais e também o plasma convalescente, que seria, por exemplo, quando um paciente já teve Covid, ou seja, está na fase de pós-Covid, é retirado um pouco do sangue desse paciente, é filtrado esse sangue, retirado todas as células brancas e vermelhas, os leucócitos e hemácias, só sobrando então ali a parte líquida, do sangue. Dessa parte líquida é filtrado e retirado alguns anticorpos que seriam administrados com outros compostos em pacientes que estão infectados, para tentar aumentar esse sistema imune desse paciente e assim
melhorar o quadro deste paciente que está infectado. Outro exemplo disso seria os anticorpos monoclonais, que seriam anticorpos desenvolvidos em laboratório para que sejam aplicados, né, nesses pacientes para que haja a melhora do quadro. Isso seria, no caso, um reforço para o sistema imune desse paciente. Exemplos de anticorpos monoclonais são o IgG1 LI-CoV555 e também LI-CoV016, e também um composto de anticorpos monoclonais, que é o REGN, que seria REGN-CoV2. O objetivo geral desse trabalho é explorar uma revisão bibliográfica sobre as principais terapias existentes no combate ao Covid-19, com enfoque nos aspectos específicos e diferenciais dos anticorpos monoclonais. Os objetivos específicos são expor os mecanismos de ação dos compostos mais relevantes contra a infecção por SARS-CoV-2, também descrever particularidades comerciais e bioquímicas dos anticorpos monoclonais e esclarecer a atuação dos anticorpos monoclonais na replicação viral e seu potencial terapêutico. A metodologia. Primeiramente, será realizado um levantamento de artigos referentes a este tema. Esses artigos devem estar publicados entre junho de 2020 e abril de 2021. Então, esse seria um critério de exclusão. Somente serão selecionados artigos publicados entre junho de 2020 e abril de 2021. Esses artigos serão encontrados, pesquisados, através das plataformas de pesquisa Google Acadêmico, Cielo, PubMed e Arca. A plataforma Arca é uma plataforma disponibilizada pela Fiocruz. Palavras-chave que serão utilizadas nessa pesquisa são terapêutica, pandemia, SARS-CoV-2 e anticorpos monoclonais. Cronograma. O desenvolvimento do projeto, das ideias, ocorrerá em julho. O estabelecimento dos objetivos, em agosto. A entrega, a apresentação do projeto, das ideias, ocorrerá juntamente com o trabalho, com a entrega, com a defesa do trabalho. No caso, então, a apresentação do projeto ocorrerá em novembro, assim como a defesa do trabalho, que também ocorrerá em novembro. O contato com o orientador já nos primeiros dias, ali em julho. Levantamento de bibliografia referente entre julho, agosto e setembro, a organização dos dados coletados de agosto até outubro, a redação do TCC, escrever, juntar esses dados, escrever o texto do TCC entre agosto e outubro, a defesa do trabalho ocorrerá em novembro e a correção final do TCC em dezembro. Estas são as minhas referências. Muito obrigado.